Bem-vindo ao nosso canal, The Gifts of God, e saudações em Cristo. Oro para que esta mensagem o encontre em paz e graça. Convido você a assistir a este vídeo até o final, pois ele oferece uma mensagem poderosa e urgente para todos que buscam orientação divina. Se você é novo aqui, encorajamos você a se inscrever e se juntar a nós enquanto exploramos as mensagens que moldam nossa fé. Por meio das visões de Ivan e das revelações compartilhadas pelo Padre Michel Rodrigue, uma mensagem significativa e profundamente urgente surgiu para um mundo cada vez mais engolfado pelo secularismo, decadência moral e apatia espiritual nestes tempos críticos. A Virgem Maria está chamando os fiéis em nações como México, Brasil, Argentina, Colômbia e Venezuela para se prepararem espiritualmente para as provações e tribulações que estão por vir. Sua mensagem ressoa profundamente com o estado atual desses países, refletindo sua profunda preocupação com sua saúde espiritual. Os avisos da Virgem Maria destacam as consequências perigosas do crescente secularismo e da erosão dos valores morais cristãos. Em suas palavras, o futuro dessas nações está em jogo, a menos que haja um despertar espiritual radical. A mensagem não é de medo, mas sim de um convite divino para retornar aos princípios cristãos que outrora sustentaram essas nações. É um chamado à penitência, para aprofundar nossas vidas de oração e viver pelas virtudes da fé, esperança e caridade. A Virgem Maria alerta sobre 3 grandes ameaças à humanidade, cada uma das quais tem o potencial de devastar indivíduos e sociedades inteiras. A primeira é a perda de vocações religiosas, o próprio fundamento da vida espiritual da Igreja. Sem padres, monges e freiras dedicados a servir a Deus, a capacidade da Igreja de ministrar aos fiéis diminuirá, e a luz da fé começará a desaparecer. A segunda ameaça é a corrupção da inocência, particularmente entre os jovens, que estão cada vez mais expostos a perigos morais e espirituais. A terceira é o desejo, a busca desenfreada e insaciável do materialismo e dos prazeres mundanos, que afasta ainda mais as almas de Deus. Esses perigos, de acordo com a Virgem Maria, ameaçam extinguir a luz da fé em todo o mundo, lançando sombras longas e ameaçadoras sobre a terra. Mas há esperança. Em sua mensagem, Maria enfatiza o poder da oração, particularmente o rosário, como um escudo contra o mal. O rosário não é apenas uma oração, é uma arma espiritual, um meio de obter favor celestial e proteção divina. Por meio do rosário, os fiéis podem aprofundar sua fé, meditando sobre a vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. É um caminho para a paz interior, uma maneira de comungar com Deus e uma maneira de fortalecer a armadura espiritual dos fiéis. A Virgem Maria também destaca a importância da Eucaristia, descrevendo-a como um sustento essencial para a alma. Em um mundo que está se tornando mais dividido e conflituoso, a Eucaristia continua sendo a fonte central de força para os cristãos, e é por meio da Eucaristia que somos nutridos e fortalecidos para enfrentar a escuridão que ameaça nos dominar. Ivan, profundamente comovido pelas revelações da Virgem Maria, entende que sua mensagem não é apenas um chamado à oração, mas um chamado à ação. É um chamado para todos os crentes assumirem o manto da renovação espiritual e compartilharem esta mensagem de esperança e urgência com o mundo. Esta mensagem é tanto pessoal quanto coletiva, nos incitando a assumir a responsabilidade por nossas próprias vidas espirituais e pelo bem-estar de nossas comunidades. O chamado da Virgem Maria aos fiéis é: claro, devemos retornar às raízes de nossa fé, fortalecer nossa devoção por meio da oração, do rosário e da Eucaristia, e trabalhar juntos para curar as feridas morais e espirituais de nossas nações. Só então poderemos superar a escuridão que ameaça engolir o mundo. Levemos suas palavras a sério, não como um fardo, mas como um convite divino para agir, orar e trazer luz ao mundo por meio de nossa fé e ações. Este não é apenas um aviso, mas uma oportunidade de restaurar o que foi perdido e proteger as gerações futuras das provações que virão.
Juntos, podemos responder ao chamado da Virgem Maria para nos prepararmos, rezarmos e protegermos nossa fé com um compromisso inabalável. Agradecemos por se juntar a nós nesta importante reflexão. Que o amor de Deus e a intercessão da Virgem Maria o guiem e protejam sempre. Por favor, compartilhe seus pensamentos e reflexões abaixo e não se esqueça de se inscrever para mais insights e mensagens do céu. O chamado da Virgem Maria aos fiéis é um poderoso lembrete para renunciar às distrações do mundo e renovar nossa conexão com Deus por meio da penitência, oração e um compromisso firme com seus mandamentos. Ela oferece uma promessa profunda àqueles que seguem este caminho de restauração espiritual, e eles serão protegidos e guiados pela mão divina de Deus. Em resposta ao seu convite, os fiéis estão começando a experimentar um profundo despertar espiritual nas nações que ela visitou. À medida que sua mensagem se espalha, comunidades no México estão organizando procissões marianas, e a participação na missa aumentou significativamente. Esses atos de devoção servem como um sinal claro do poder da intercessão de Maria na vida daqueles que atendem ao seu chamado. Nas áreas rurais, as famílias se reúnem todas as noites para rezar o rosário juntas, buscando a proteção e a orientação de sua Mãe Celestial. Essas orações noturnas se tornaram uma parte vital da vida diária, pois as pessoas acreditam no poderoso escudo da graça que as cerca quando invocam o nome de Maria. Paróquias em todo o país estão sediando retiros espirituais, onde os fiéis são encorajados a abraçar a Eucaristia com mais fervor e redescobrir a beleza do sacramento da reconciliação. No Brasil, a mensagem da Virgem Maria desencadeou uma profunda regeneração espiritual entre os jovens. As escolas católicas estão abraçando o chamado para uma catequese mais profunda, priorizando o rosário como uma prática central em sua educação espiritual. Os jovens, ansiosos para combater o secularismo invasor, estão organizando vigílias de oração e sessões de adoração eucarística. Esses eventos acenderam uma nova paixão pela fé, com os jovens se reunindo em oração para fortalecer sua conexão com Deus e uns com os outros. Este movimento não é apenas um renascimento religioso, mas uma renovação social, à medida que os jovens trabalham para promover um senso de comunidade e solidariedade diante dos desafios sociais. Mesmo nas favelas, os ensinamentos da Virgem Maria inspiram projetos locais focados na paz, unidade e compromisso com valores compartilhados. Na Argentina, uma nação rica em herança espiritual, a mensagem da Virgem Maria atingiu um ponto profundo em comunidades já sobrecarregadas por lutas políticas e econômicas. Suas palavras se tornaram um bálsamo de cura, oferecendo uma maneira para as pessoas se unirem por meio da fé e da oração. Paróquias em todo o país estão organizando maratonas de oração e dias de adoração eucarística contínua, convidando os fiéis a se unirem na busca pela paz e renovação espiritual. As famílias estão dedicando mais tempo à oração em casa, promovendo uma atmosfera de serenidade e santidade que permeia seus lares. Venezuela e Colômbia também sentiram o profundo impacto da mensagem da Virgem Maria. Na Colômbia, onde a instabilidade política e a agitação social pesaram muito sobre a nação, seu chamado para retornar a Deus é recebido com um compromisso renovado com a oração e a penitência. Comunidades locais estão se unindo em círculos de oração, buscando paz e força diante de seus desafios. Para a Venezuela, um país que luta contra uma profunda turbulência econômica e social, a mensagem da Virgem Maria oferece esperança e encorajamento. Em uma nação marcada pela luta, seu chamado para se voltar para Deus fornece consolo, inspirando um espírito coletivo de oração e fé. A mensagem da Virgem Maria transcende as fronteiras nacionais, tocando os corações dos fiéis e chamando-os à ação. Seu convite para abraçar a oração, a penitência e a devoção não é apenas um chamado para a renovação espiritual, é um chamado poderoso para se unir como um só corpo em Cristo, para promover a paz, o amor e a harmonia no mundo. Ao respondermos ao seu chamado, somos lembrados de que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz de Deus brilha intensamente, guiando-nos em direção à transformação espiritual e à unidade.
Vamos também assumir o manto da oração e da fé, trabalhando juntos para construir uma base de amor e esperança que perdure em quaisquer desafios que estejam por vir. Ao seguirmos os passos da Virgem Maria, que sua graça e intercessão nos levem a um mundo de paz, cura e restauração. Diante do sofrimento e da adversidade, as palavras da Virgem Maria são um farol de esperança e força, encorajando os fiéis a se apegarem à sua fé. Seus ensinamentos ressoam profundamente em um mundo atormentado por desafios morais e sociais, oferecendo uma mensagem de renovação espiritual e um retorno aos valores do cristianismo. A urgência de seu chamado aos fiéis em países como México, Brasil, Argentina, Colômbia, Venezuela e além não pode ser exagerada. Seu apelo por um reavivamento espiritual atua como uma força poderosa que motiva os crentes a abraçar sua fé mais plenamente, viver com propósito renovado e agir com um compromisso mais profundo com Deus. Sua mensagem é simples, mais profunda e nos momentos mais sombrios, sempre há luz em Cristo. A Virgem Maria nos assegura que, apesar do caos e da escuridão aparentes que envolvem o mundo, a luz de Cristo nunca se apagará. Ela pede uma dedicação renovada à oração, à fé e aos sacramentos, especialmente o Rosário e a Sagrada Eucaristia, como o caminho para a salvação. Ao abraçar essas ferramentas sagradas, podemos nos fortalecer contra o crescente secularismo, a decadência moral e a turbulência social que ameaçam dominar a vida espiritual. Esses sacramentos poderosos, juntamente com uma vida de penitência, servem como escudos para proteger indivíduos e comunidades dos perigos espirituais que se avizinham. Em sua mensagem, a Virgem Maria oferece não apenas um chamado ao arrependimento pessoal, mas um esforço coletivo para evitar as crises que ameaçam as nações. Ela encoraja os crentes a permanecerem firmes em sua fé, a reivindicar os princípios cristãos e a trabalhar juntos para promover um futuro de paz, estabilidade e proteção divina. Os fiéis são lembrados de que, ao viver sua fé em ação, orando fervorosamente, praticando penitência e compartilhando a luz de Cristo, se eles podem contribuir diretamente para proteger seus países e comunidades de perigos espirituais e físicos iminentes. Ivan, inspirado pelas revelações da Virgem Maria, continua a espalhar sua mensagem com urgência e esperança. Ele vê como suas palavras estão criando raízes, não apenas em seu próprio coração, mas nos corações dos fiéis em todas essas nações. À medida que sua mensagem se espalha, ela cresce como um rio, fluindo para todos os cantos desses países, despertando os fiéis para seus deveres espirituais. Ivan reconhece que não está sozinho nesta missão, se ele faz parte de um corpo maior e unificado de fiéis, todos trabalhando em direção a um objetivo comum de renovação espiritual e restauração moral. A mensagem da Virgem Maria é de solidariedade, chamando os fiéis a permanecerem unidos na fé e na oração, não importando os obstáculos ou desafios que enfrentem. Seu apelo por rejuvenescimento espiritual e retorno aos valores cristãos ecoa em todas as comunidades, ressoando profundamente com aqueles que anseiam por paz e orientação divina. Suas palavras inspiram esperança e oferecem uma visão de salvação em um mundo que parece cada vez mais perdido. Esta mensagem de esperança não é apenas para hoje, mas para o futuro, lembrando-nos de que o caminho para a salvação e a paz está na devoção constante, na oração e em um relacionamento profundo com Deus. Os fiéis são instados a responder a este chamado com um entusiasmado e inabalável Amém, comprometendo seus corações e vidas ao caminho da fé e da obediência à vontade de Deus. À medida que continuam nesta jornada, são chamados a permanecer atentos às mensagens futuras, sempre vigilantes em seu compromisso com a vida divina. Por meio deste ato coletivo de renovação espiritual, os fiéis contribuem para um movimento maior que trará uma transformação global, um novo começo enraizado no amor e na graça de Deus. Neste tempo turbulento e incerto, a mensagem da Virgem Maria oferece não apenas um caminho para o renascimento espiritual, mas também um caminho para a paz, segurança e prosperidade para as gerações futuras. É um chamado à ação, que requer dedicação pessoal e comunitária.
À medida que os fiéis atendem às suas palavras e se comprometem com a oração, penitência e devoção, eles desempenharão um papel vital na formação do futuro e na garantia de que a luz de Cristo permaneça firme no mundo. Obrigado por se juntar a esta profunda jornada de fé e reflexão. Sua participação nesta exploração é um testamento do poder da crença compartilhada e da unidade. À medida que continuamos a viver neste mundo que precisa tão desesperadamente da luz de Cristo, que as histórias de nossa experiência humana compartilhada inspirem e elevem cada um de nós. Até a próxima, que a graça de Deus os guie e proteja.